Fala galera, acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve, provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação, vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública, por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a Polícia Municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu! Olá pessoal, sou o professor Pedro, aqui do Vale Concursos, e hoje eu vou trazer uma aula para vocês, uma dica na verdade, para a Guarda Civil Municipal de Ribeirão das Neves, tá pessoal? Nossa banca é a IBGP, nós vamos falar um pouquinho sobre o Windows, mas antes de a gente começar a nossa aula aqui, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Se você ainda não compartilhou esse vídeo com quem está estudando com você, aproveita para compartilhar também, que no final você vai esquecer. E vamos seguir para a aula. Primeiro eu queria falar com vocês que aqui no YouTube tem várias aulas de informática e inclusive tem uma aula de uma outra cidade que também tem a mesma banca. E a aula é sobre hardware, tá? Então dá uma olhadinha. Eu dou um norte do que você deve estudar, o que você deve seguir. Estudar primeiro, pegar. A gente vai falar isso aqui um pouquinho agora, mas aquela aula é como se fosse a aula inicial, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida, pode procurar aqui no YouTube, tem bastante aula para o nosso conteúdo. Então, não deixa de olhar, tá, pessoal? Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. Tá? Vamos lá. Como eu disse, meu nome é Pedro, sou professor aqui no Vale Concursos de Informática. Meu Instagram tá aí, Informática com Pedro. Antigamente era professor Pedro Furbino, mas é muito grande, então ficou mais fácil assim de vocês localizarem. Caso vocês tenham dúvidas sobre o conteúdo do curso, para se preparar melhor, você pode procurar também o pessoal aqui da secretaria. Tem aqui na descrição do vídeo, nós temos as nossas formas de contato. Então, se você tem alguma dúvida, aproveita para entrar em contato, que o pessoal vai te passar todas as informações, tá bom? Então, vamos lá. Nossa aula hoje é sobre o Windows. Mas antes de começar, pessoal, eu quero pegar aqui pra gente falar sobre a nossa banca. O slide não mudou aqui, vamos lá. Pessoal, a data aqui tá incorreto, tá? Ignorem a data, mas vamos pensar um pouquinho sobre o nosso mapa de estudo aqui. Pessoal, eu coloquei aqui de uma ordem para facilitar para você que nunca estudou para concurso na vida, ou que você tem uma dificuldade muito grande de informática, de entender como funciona. A gente sabe que no dia a dia não é todo mundo que trabalha com informática, que trabalha no computador, que tem computador em casa. Hoje em dia todo mundo utiliza o celular. Eu, por exemplo, raramente ligo o meu computador. Então, nós vamos ter essa aula hoje. Esse inicinho aqui é para você que não entende informática, que tem muita dificuldade, para que você consiga saber o que você deve estudar aqui para frente, tá? Nós vamos ter uma aula de questões também sobre a dica de hoje. Então, a gente vai estar resolvendo questões sobre o tema de Windows, mas aqui eu coloquei uma ordem para a gente poder estudar o que você deve estudar nesse período aí, aproveitar o seu tempo para poder conseguir a maior nota na prova. Lembrando que cada questão ela vale a sua aprovação, ela te diferencia do seu concorrente. Vamos lá. Primeira coisa aqui, pessoal, nossa aula de hardware e software. Eu recomendo que vocês peguem, principalmente para entender a diferença entre hardware e software, ver como é que funciona. Esse aqui é o nosso primeiro tema que nós devemos estudar. Se você tem dificuldade de entender hardware e software, tem uma aula aqui que eu explico um pouquinho sobre hardware, várias aulas na verdade,
mas tem uma recente aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever para você não perder mais nenhuma aula. Depois, pessoal, nós vamos falar do Windows 10, nosso segundo tema que nós devemos focar para essa prova aqui. É importante que você foque no estudo do Windows, porque o Windows ele tem atalhos, tem os programas, tem várias coisas que nós devemos nos atentar, e acaba que na correria ali você acha que o Windows vai cair questão fácil. Realmente as questões podem ser muito fáceis, mas você tem que se atentar bastante na hora de resolver, tá? 3. Estude sobre backup. Por que eu coloquei o backup aqui como terceiro? Porque aqui, no 1, você vai estudar o que é hardware, né? Nós vamos falar sobre HD, sobre SSD, tipo de armazenamento. Depois em software a gente vai falar sobre programas, né? Depois você tem o Windows, onde já tem algumas ferramentas de backup. Então esse é o terceiro ponto aqui para você estar estudando. 4, internet, tá duplicado aqui, mas pode pegar o 4, internet, como funciona, intranet, extranet, os protocolos que a internet utiliza. 4, rede de computadores. Então pegue redes para estudar, principalmente protocolos, equipamentos e protocolos e os tipos, né, de rede que nós vamos ter. 5 navegadores aqui: Google Chrome, Firefox, Mozilla, Firefox, né? Nós temos o Edge, por exemplo, tá? Nós vamos falar uma diferença aqui do Edge para o Internet Explorer já. Vamos lá. 6, redes sociais. Então, como funciona, qual que é a estrutura, quais objetivos, como que cada uma funciona, qual o objetivo de cada uma. 8 aqui, segurança, tá? Pega segurança para estudar, antivírus, mecanismos de segurança, hardware de segurança, né? Nós temos Token, por exemplo, que é um hardware de segurança. Então, estude segurança. E por último aqui eu deixei esses 3. Eu coloquei aqui em ordem estratégica porque o Word, pessoal, é um tipo de software do pacote Office que ele costuma ser mais fácil para você estudar. E o que você estuda nele vai se aplicar tanto para o PowerPoint quanto para o Excel. Então você ganha tempo. Ao invés de você ficar voltando nos temas para estudar, você vai ver aqui no Word. Então foquem nisso. Nossa, eu coloquei errado aqui, né? O 9. Word, tá? Tem bastante conteúdo para você estudar, mas o que você aprender aqui vai te servir no PowerPoint e no Excel também. 10º PowerPoint, que é ali para seu descanso, digamos assim, porque ele é curtinho, é levinho de você estudar, que já você chega no Excel. Professor, não chega a ser perigoso a gente deixar um Excel por último? Por que eu recomendo que você estude o Excel como um dos seus últimos temas? É um dos últimos temas que você vai estar estudando. O Excel, pessoal, ele pode ser um pouco mais complexo de entender do que tudo que a gente falou aqui. Ele não é difícil, só que você precisa pegar ele com um pouco de lógica. Como que funciona o Excel? Qual que é o objetivo dele? Como que ele trabalha os dados? O Excel, nós trabalhamos com números, trabalhamos com dados, com fórmulas. Por exemplo, no Excel nós temos as funções básicas, soma, subtração, multiplicação, mas nós avançamos um pouco, como concatenar, algumas coisas do tipo. Então se você deixa ali para próximo da prova, e vai resolvendo questão sobre isso tudo, mas resolve também bastante questão de Excel, quando você chega na hora da prova, você consegue associar melhor as coisas e como elas funcionam aí, tá? Então a minha dica é essa, que você pegue essa ordem aqui, tá? Eu vou voltar ela aqui para a tela. Se você quiser, volta o vídeo, tira um print lá do início, ignora só essa data prevista aqui, que eu acabei esquecendo de cortar, mas a banca é a mesma, então eu falei num outro concurso sobre esse mapa de estudo aqui, o que você deve pegar para a prova. Beleza? Mas tenta focar, tem essa ordem aí para facilitar para vocês. Eu acho que vai ser bem útil. Joia? Então, vamos lá para a nossa aula de Windows. Pessoal, só para a gente entender um pouquinho sobre o Windows, ele é um software que é baseado em janelas, né? Então, Windows é do inglês janelas. Então, quando a gente tem as várias janelas que o Windows tem pra gente, nós conseguimos trabalhar com vários programas ao mesmo tempo.
tá? Hoje em dia, né, a aparência dele é muito parecido com o que vocês estão tendo aqui na tela. Nós temos o menu iniciar, nós temos as nossas configurações aqui no canto, as nossas opções, né, aqui no canto. Essa aqui é uma versão anterior do Windows, então está bem diferente do que nós temos hoje. E hoje nós temos também o Windows 10. O nosso foco hoje vai ser o Windows 11. Nosso foco hoje aqui é o Windows 10, então vamos pegar algumas coisas aqui. Primeiro, esse símbolozinho aqui, perceba que é essa parte. Isso aqui é o seu menu iniciar, tá? Esse botão do menu iniciar. Se você pegar um teclado de computador, normalmente ele vem com esse mesmo botão, né? Ele vem com esse mesmo botão aqui. Quando você clica nele, o que ele ativa? O menu iniciar. Ele é um ponto de partida dentro do Windows para você acessar suas aplicações. Então aqui a gente tem uma lista das aplicações que estão instaladas no computador. Aqui tem algumas coisas que podem ser mais familiares até para quem já utiliza celulares, por exemplo. A opção de desligar, o menu de configurações, o explorador de arquivos do Windows e aqui a imagem da sua conta, tá? Isso vai aparecer em outros lugares, em outras versões do Windows. Aqui, pessoal, nós temos uma barra de pesquisa que você pode pesquisar por programas, por ferramentas, por arquivos que estão no seu computador. Aqui nós temos os programas que estão abertos ou fixados, a visualização de janelas. Pessoal, para a gente não esquecer, aqui nós temos a opção de abrir o microfone para usar a Cortana. Vemos que é um notebook, visto que nós temos a bateria. Temos aqui a Wi-Fi, som e a nossa central de notificação. Eu gosto de falar uma coisa que é sempre importante a gente lembrar. Deixa eu transicionar aqui para a gente conversar mais cara a cara. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa, que o Windows, ele nasceu no computador. O objetivo lá, quando a Microsoft lançou, era o uso em computadores pessoais e computadores de trabalho, né? Quando a gente volta lá na década de quando o Windows foi inventado, era mais usado em escritórios. Depois nós tivemos uma adaptação para o uso em casa. Então tem mais conteúdo, mais programas que são utilizados em casa. Uma coisa que vocês vão ver a partir do Windows 8 especificamente, é que quando o Windows 8 foi lançado lá, deixa eu só lembrar a data aqui, quando o Windows 8 foi lançado. O Windows 8 foi lançado em 2012. Em 2012 a gente estava naquele boom de todo mundo estar utilizando celular. O celular estava começando a virar o que o celular é hoje. Antes o celular era um aparelho para você receber ligação. Quando chega 2012, mais ou menos, a gente já tem os celulares com os smartphones, né? Nem todo mundo nessa época tinha. Acho que 2012 já tinha, né? 2012 já tinha, basicamente. Já estava bem mais amplo o uso. Mas, quando a Microsoft criou o Windows 8, ela tinha o objetivo de criar um sistema operacional que poderia ser utilizado em multidispositivos. O que significa isso, né? A gente vai ver já já. Mas o objetivo principal dela é que você pegasse o seu telefone, está utilizando o Windows. Você pegasse o seu tablet, está utilizando o Windows. Você pegasse o seu computador, notebook, desktop, tudo utilizasse o Windows. E aí, com esse Windows amplo, né, podendo ser utilizado em múltiplas plataformas, nós passássemos a ter um acesso, a ter um acesso mais distribuído, as pessoas aprenderem de forma mais fácil. Então, muita coisa. Por que eu estou falando isso tudo? Porque muita coisa que você vai ver nos ícones, nas imagens do Windows, a partir do Windows 8, são ícones meio que universais. São ícones muito parecidos quando você vai para o seu iPhone, quando você vai para o seu Android, quando você vai para o seu tablet, ou quando você vai para o seu computador. Ícones como de Wi-Fi, ícones de bateria, é muito parecido entre todas essas plataformas. E nós temos também, nessa versão, a central de notificação, né? A gente recebia notificação no Windows 10? No Windows 7? Recebia. Mas no Windows 8, 8.1, no Windows 10, a gente passa a ter uma central de notificações, principalmente no Windows 10, onde você consegue encontrar
Da mesma forma que você arrasta a tela de cima para baixo no seu celular, você acessa a central de notificações e lê a mensagem que você recebeu, o aplicativo do banco, o correio informando que o seu item mudou de status, o seu iFood informando que o seu pedido saiu para entrega. Tudo está na central de notificações e no computador a gente passa a ter isso, tá? O ícone ele é bem no cantinho mesmo, ele é perto do relógio. Deixa eu colocar aqui o mouse pela cor aqui, eu acho que vai ficar um pouquinho mais difícil de vocês verem, mas deixa eu voltar. Tá aqui. Esse ícone aqui é da nossa central de notificações. No caso aqui está falando que eu tenho duas notificações para utilizar. E cá no cantinho, pessoal, tem um botão para a gente ir para a área de trabalho, tá? Mas vamos seguindo aqui. Para a gente pegar rapidinho aqui as nossas versões, a primeira versão em 1985, tá? 1985 a versão do Windows 1.0, 2.0 em 87. 3 anos depois a gente passa a ter o Windows 3.0. Primeiro era o DOS, depois a gente teve várias janelas. Passamos a ter 256 cores. Lembrando que hoje a gente tem os celulares, as televisões, tudo na casa dos milhões de cores. As fontes no Windows 3.1. 95 passou de ser 32 bits. O Internet Explorer, tá? Veio a partir do Windows 98. Na edição segunda, né? Segunda edição do Windows. Ferramentas de recuperação Windows ME. Windows 2000 teve as atualizações. A partir do XP, nós passamos a ter computadores mais pessoais. Eu ainda cheguei a ter esse sistema operacional aqui, porque na época minha mãe trabalhava numa prefeitura, o computador veio com XP, ela pediu para colocar o 98. Mas qual que é a diferença aqui do Windows XP? O Windows XP vem de Experience. É a sua experiência de usuário a estar utilizando aquele sistema operacional. Então a ideia era essa, que você pudesse, tanto em casa quanto no trabalho, você ter uma experiência mais parecida. O Windows Vista, 2007, o Windows 7 que veio e foi uma bomba de uso, né? Substituiu ali o Windows XP, pegou o legado do XP. A gente teve o 8.1, que passou a ter aqueles widgetzinhos, algo parecido com esses blocos dinâmicos que nós temos aqui no Windows 10. E nós passamos a ter o Windows 8.1, que a Microsoft voltava ao menu iniciar, que ela tinha removido. Penúltimo, nós temos o Windows 10, porque a gente já tem o Windows 11 lançado. O Windows 10 lançado em 2015. Beleza? Vamos pegar as características do Windows aqui. Primeira coisa, ele é multitarefa. O que é multitarefa? Ele consegue executar várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo você está com o aplicativo que você está editando foto aberto, está com o programa que você está usando para gerar o seu imposto de renda aberto, está com o programa que você está usando para ouvir música, está com o seu Facebook aberto, com várias coisas funcionando ao mesmo tempo. Isso é um programa multitarefa, isso é um sistema operacional multitarefa. Várias coisas sendo executadas ao mesmo tempo. Ele é multiusuário, então várias pessoas podem estar criando uma conta e utilizando o sistema operacional de forma simultânea. Eu vou pegar o exemplo aqui. No celular, normalmente, nós não podemos mudar de um usuário para o outro. No Windows você pode, né? No computador você pode. E você consegue colocar um usuário para sua mãe com as configurações dela, com os arquivos dela, a forma de trabalho dela. Está tudo no usuário dela. Quando você entra com o seu usuário e senha, você tem as suas configurações, as suas senhas salvas, as fotos, tá tudo no seu usuário. Então, cada pessoa que utiliza o computador, no caso de uma casa, um ambiente onde isso é compartilhado, cada pessoa vai ter o seu usuário. E o Windows vai conseguir identificar cada um e mudar quando você troca de conta, né? Passar tudo certinho. Não tem nada de modificação enquanto você está utilizando. Mas, vamos lá. Próxima coisa, ele é case insensitive. O que significa? Se você tiver vale escrito com a letra V maiúsculo e o restante minúsculo, não tem problema. Esse, tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, não tem problema.
Porque não faz diferença para o sistema operacional. Ele não sabe, né? Ele não distingue quando a letra é maiúscula ou minúscula. Se eu falar para você Pedro em maiúsculo, falar Pedro e Pedro, é a mesma coisa, não é? O Windows ele funciona dessa forma. Ele não faz diferença, ele não sabe se você escreveu com letra... Sabe, né? Ele não faz diferença se você escreve o nome de um arquivo com letra maiúscula ou com letra minúscula. Para ele é tudo a mesma coisa. Ele sabe que C maiúsculo é igual a C minúsculo, tá? Ele consegue compreender isso. As características. Ele é um software proprietário, então ele tem dono, tá? Ele é da Microsoft. Não existe o Windows de graça. Ah, eu comprei meu computador, já vem. Então você pagou no preço do seu computador, tem o Windows inserido. Normalmente dá por volta de R$200, cento e poucos reais, tá? Se você comprou um computador sem, você pode comprar também, tanto você acha aí na internet, as licenças para venda, ou você pode comprar diretamente no site da Microsoft. Então, é uma licença. O que quer dizer isso? Quando você compra, você não vira dono, você tem um licenciamento daquele software. E ele é multiplataforma, quer dizer que ele tem versão para desktop, notebook, smartphones e tablets. Smartphones, pessoal, embora exista, né, o Windows 10 para smartphone, ele não é tão utilizado mais, tá? É mais difícil de você ver, até porque não tem tanto aplicativo. Então a Microsoft abandonou o projeto e aí você tem ainda em desktops, notebooks e tablets. Smartphones, por enquanto, né, o projeto foi abandonado. Primeiro, para a gente entender um pouquinho como funciona aqui o Windows, eu quero passar pela janela do explorador de arquivos. E o que é o explorador de arquivos? Primeiro, esse é o explorador de arquivos, essa é uma janela. Ele utiliza o atalho para chegar até ele, o Win. O que é o Win, Pedro? Essa tecla aqui, ó, que tem esse ícone. Windows mais E. Esse é o atalho para você abrir uma janela dessa aqui. Óbvio que você pode clicar e abrir também, mas de qualquer forma, essa é a forma de você abrir com o atalho. Por quê? De questão que vai vir para você pedindo o atalho para abrir o Windows Explorer. Vamos pegar a janela aqui. Primeira coisa, nós temos aqui o título, né, dentro do explorador de arquivos de onde a gente está. A gente está este computador. Aqui nós temos o botão de minimizar, de maximizar ou de fechar. Se a janela está menor do que ocupando a tela toda, ele vai maximizar. Então essa janela aqui. Se é menor, vai ser o de restaurar. O ícone normalmente ele é assim, ó. Vocês vão ver aqui que o meu desenho é maravilhoso, retinho, né? Mas como se fossem dois quadrados juntos aqui. Esse aqui é o de restaurar. Aqui embaixo nós temos as nossas ferramentas, né? As nossas guias, ferramentas. E aqui nós temos a janela com as informações. Esse aqui é o conteúdo, quando você acessa este computador. Está te mostrando aqui tanto as pastas principais do seu usuário, quanto as unidades de disco. Ah, professor, o que são os discos? Volta para assistir a aula de hardware que tem aqui no YouTube, que você vai pegar, onde a gente fala sobre disco rígido, SSD, as unidades de armazenamento do Windows. Tá? Mas aqui eu consigo ver os dois discos que eu tenho. Do lado de cá a gente vai ter o acesso rápido com a lista, do lado esquerdo, né? A gente vai ter o acesso rápido com a lista das pastas que você fixou e as pastas que você acessou por último. O OneDrive e aqui embaixo este computador, beleza? Mas só para vocês verem aqui como que é uma janela do Windows, do explorador de arquivos do Windows. Pessoal, e os arquivos eles podem ter algumas extensões específicas. Para aqui, tira o print e você consegue estudar depois alguns formatos que são mais utilizados. Eu vou pegar alguns aqui que sempre caem em prova. Por exemplo, docx, eles vão cair bastante em questões de Word, tá? Então são arquivos de texto. O RTF é o criado por uma ferramenta do Windows padrão, tá? Ele não é a mesma coisa que um documento do Word, mas ele é semelhante. Tem um TXT, que é um texto puro. Nós temos as planilhas de trabalho XLS, XLSX, CSV e ODS, fotos. Normalmente a gente tem JPEG ou JPEG, né? A GIF, PNG,
Áudio, a gente sempre lembra muito do MP3, mas tem outros formatos aqui também. Vídeo, MPEG, MP4, AVI. Executáveis, né? Os programas estão no exe, páginas da internet como HTML ou HTML somente, arquivos compactados, arquivos de sistema e arquivos não editáveis. Para a gente não perder tempo, eu não vou parar aqui não. Volta um pouquinho o vídeo, tira o print, depois você vê o que cada um deles é fácil, o que cada um deles representa. Por quê? Só para a gente lembrar, dentro do explorador de arquivos, nós vamos ter vários tipos de arquivo. E a extensão do arquivo é o que vai te falar o que aquele arquivo é. Por exemplo, se eu tenho um arquivo no computador com o nome Vale Concursos, e sem extensão, eu não sei o que aquele arquivo é. Aquele arquivo pode ser um documento de texto, aquele arquivo pode ser uma foto, aquele arquivo pode ser um vídeo do Vale Concursos, pode ser uma imagem, um GIF, né, uma imagem animada do Vale Concursos. E a extensão do arquivo é o que vai falar para você e para o sistema operacional principalmente o que aquele arquivo é. E sabendo o que aquele arquivo é, o sistema operacional ele vai saber quem ele vai utilizar, qual programa ele vai utilizar, qual software. Então volte em aulas de software para lembrar, mas qual software, qual programa é responsável por abrir aquela página, aquele arquivo, né? Ou como aquele arquivo deve se comportar quando aberto no sistema operacional. Vou dar o exemplo do celular, que eu gosto sempre de voltar um pouco no celular enquanto a gente está estudando. No celular, quando você vai abrir uma foto, ele sabe que ele tem que abrir o aplicativo de fotos para mostrar para você. Se você vai abrir um vídeo, ele vai abrir o aplicativo de vídeo, ou alguns, foto e vídeo costuma ser junto. Se você vai abrir uma música, ele tem que abrir no player de música, ou no Spotify, ou em algum outro programa. Se você vai acessar uma página da internet, ele precisa de um navegador de internet para estar acessando, né? No caso, o Google Chrome, o Safari, ou qualquer outro que você utilize no seu celular. Então, para o sistema operacional, independente de onde ele está, se é no seu celular ou se é no computador, o sistema operacional ele precisa do tipo de arquivo, da extensão do arquivo, para saber o que ele vai fazer com aquele cara. Então, o que ele não pode, por exemplo, pedir que o player de música toque uma foto do Vale Concursos. Não tem como, não funciona assim. A extensão do arquivo que fala isso para ele. Quando ele vê uma foto, né, o valeconcurso.jpg, ele sabe que o valeconcurso.jpg precisa ser aberto utilizando o visualizador de fotos nativo do sistema operacional. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu transicionar aqui. Nome de arquivo dentro do Windows, ele não podem ter essas características aqui. Então, é a regra do baseado que a gente fala. Não pode ter barras, não pode ter aspas duplas, não pode ter sinal de maior e menor, interrogação, asterisco e 2 pontos. Nada disso aqui, né, pode ser utilizado no nome dos arquivos. Então, se você está criando um arquivo, salvando um arquivo no Windows, tentar salvar com qualquer coisa dessas aqui, não vai aceitar, ele vai te dar uma mensagem de erro. Beleza? Vamos pegar aqui alguns programas que nós temos no Windows instalados por padrão. O primeiro deles é o bloco de notas. É um software que vai permitir criar textos simples. Ele salva no formato TXT, que é um formato muito simplificado. Não tem formatação, não tem negrito, não tem itálico, não tem nada. Ele é só o texto, tá? Então, ele pode criar outros tipos de arquivos, né, mas normalmente o padrão dele é o TXT. O WordPad, ele parece com o Word, mas não confunda. O WordPad ele vem por padrão no Windows, ele cria arquivos em RTF ou Rich Text, texto de formato rico. Diferente do TXT, ele cria arquivos que podem ter um negrito, um itálico, uma fonte maior, uma fonte menor. Adicionar uma foto, qualquer coisa, ele pode ter, porque ele utiliza esse formato de texto avançado, digamos assim. Beleza? Então, ele é rico, né? O texto rico. Próximo, a ferramenta de captura, ele é utilizado com algo parecido para print screen.
Aí você vai tirar o print no celular. A ferramenta de captura ela permite que você tire uma foto da tela, do que está mostrando na tela no momento. E ele permite, né, essa impressão dessa tela de forma que você consegue recortar o que você deseja naquela tela. Então, ferramenta de captura lembra do print. E aí vamos falar do Internet Explorer. Pessoal, o Internet Explorer ele foi um navegador de internet muito utilizado, até a gente ter outros tipos de navegadores. Ele está descontinuado e ele foi substituído pela Microsoft por um outro navegador que é o Microsoft Edge. Tá? Eu quase falei Internet Edge, né? Mas o Microsoft Edge ele é um outro tipo de navegador, vem instalado no Windows 10. Ele é o padrão no Windows 11, não tem mais Internet Explorer no Windows 11, porque no 10 foi a última versão que ele veio. Ele é desenvolvido pela Microsoft pela primeira vez no Windows 10, então a prova vier para você perguntando qual é o navegador padrão do Windows 10, Microsoft Edge, tá? Não erre essa questão. E o Internet Explorer estava ali só por questões de compatibilidade, mas também já foi abandonado. Próximo, mapa de caracteres, que é para utilizar caracteres que não estão de fácil acesso ali no seu teclado. Mostra todos os caracteres que a sua fonte pode ter. Por exemplo, na bandeira de Minas Gerais a gente tem o símbolo, aquele que parece ser um A colado com E, né? Então, olha ele aqui. Se você precisar, você pode clicar, localizar nele, e aí ele vai escrever aqui embaixo o A com E, e aí você pode selecionar e copiar para utilizar em outro software. São caracteres que não são comuns. O Math Input, você pode desenhar aqui uma fórmula e ele vai escrever a fórmula aqui para você, a equação aqui para você, né? Digitou aqui, desenhou, e aí ele vai entender como funciona, o que é que você estava tentando digitar com isso. O Math Input é um painel de entrada matemática, para fórmula matemática somente. Então, é só para você lembrar dessa ferramenta aí para resolver alguma questão. O Paint é um editor de imagem, tá? Tem gente que não sabe, mas ele edita imagens também. Não só cria aqueles desenhos, né, do sol nascendo lá no horizonte, ele consegue editar imagens também. Ele vem por padrão no Windows. Nós temos o Windows Defender Firewall. Firewall, pessoal, é parede de fogo. Tradução direta aí, parede de fogo. Qual que é a função de um firewall? Quando você estiver estudando questão de segurança, você vai aprofundar mais nisso. Mas o firewall, o papel dele é justamente criar regras do que pode e o que não pode ser usado dentro de um computador. Se você baixar um programa e ele ficar mandando coisa para a internet o tempo todo, o firewall vai barrar. Porque ele não pode simplesmente mandar as informações para a internet. Tem que ter a sua autorização. Isso para evitar que você seja exposto a hackers, etc. Então, ele não deixa nem entrar nem sair coisa que não deveria do seu computador. Tá? É parte de segurança no Windows. Deixa eu passar aqui. E o painel de controle, que está sendo descontinuado, né? Já está cada vez menos funções. Ele é um painel de configurações que permite que você organize e configure o que seu computador deve fazer, né? O acesso a disco, as opções de idioma, você consegue alterar as configurações do adaptador de internet, opções de energia, tudo aqui dentro do painel de controle. É como se no celular você acessasse a página de configurações. Por que eu falo que ele está sendo descontinuado? Porque hoje no Windows existe uma página de configurações que está substituindo o painel de controle no seu uso principal, né, nas funções principais que o painel de controle executava. Tá bom? Deixa eu colocar aqui rapidinho na tela para vocês. Se você não é inscrito no canal, volta, se inscreve. É importante para você não perder nenhuma aula, nenhuma dica. Mas, colocar aqui também o Instagram, Informática com Pedro. As redes sociais do Vale Concurso estão aqui. Eu sei que essas dicas são rapidinhas, mas às vezes tem uma coisa aqui que vai te despertar para você estudar para a prova, tá? Aproveita para se inscrever no canal, acompanhe as nossas redes sociais para saber tudo que está acontecendo, os próximos concursos. Na descrição do vídeo tem forma de contato com a gente
Então, não perca. Se você se inscrever, quando a próxima aula de informática sair, que vai ser resolvendo questões de Windows, já vai ficar mais fácil para você, resolver essas questões e não perder essa preparação para sua prova, tá bom? Vou ficando por aqui. Até mais, pessoal, e até o próximo vídeo. Fala galera, acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve, provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação, vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública, por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a Polícia Municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu!